Quando se falamos em pecado, se falamos também, gente, no pecado que tem perdão e o pecado que não tem perdão. O que não tem perdão, não adianta a pessoa recorrer. Agora, o que é pecado? Pecado é desobediência. No nosso português é desobediência. Fulano desobedeceu, fulano pecou. A desobediência para a morte, ele vai morrer. Vai para a cadeia e nunca mais vai morrer na cadeia. O juiz condena lá 300 anos de prisão. O cara só vive 60, 80. Ele vai sair da cadeia e vai morrer na cadeia. Agora, o pecado, a desobediência, onde a pessoa desobedeceu a lei, a pena dele é 5 anos. Então, ele tem aí 30 anos, ele fica lá 5 anos, com 40 anos ele sai, está livre. Mas se dá 200 anos, o cara vai viver 200 anos, ele morre na cadeia. Assim, é a palavra escrita no nosso português. Pecado, desobediência. Pecador é desobediente. Fulano agora, ele desobedecia. Mas agora ele não desobedece mais. Quando o patrão ia falar, ele brigava com o patrão. Mas agora não, quando o patrão fala com ele aceita o patrão. Mudou. E no mundo espiritual se falava lepra, que no nosso português significa câncer. Câncer maligno, não tem cura. Vai cortando aqui e o câncer aparece lá. Corta ali, corta a perna, o câncer aparece na outra. Corta a outra, aparece no braço. Corta até a pessoa morrer. Agora o câncer benigno, é o câncer benigno. É o câncer que tem cura. A lepra benigna é a lepra que tem cura. A lepra maldita é a que não tinha cura. Então, pecado mortal é o pecado que não tem cura. Pecado que não é mortal é uma desobediência que você cometeu que não é mortal, não te leva à morte. Entendeu? É que nem o câncer. Vai lá no médico, o câncer não é maligno, então ele tem cura. O câncer é maligno, ele não tem cura. A lepra não é maligna, ela tem cura. A lepra é maligna. A desobediência não é mortal, mas a desobediência é mortal. Aí você vai lá para a cadeia e o juiz te condena lá de acordo com o Código Penal. Essa pena aqui é para 150 anos, mas você só vai viver 60, você vai morrer na cadeia. Entendeu? E nunca mais vai voltar para o meio da... A mesma coisa, gente, é a obra de Deus. Você está na graça do Senhor Jesus? Está. Aí você comete uma desobediência. Quem vai examinar isso aí é o sacerdote. O sacerdote olha a sua desobediência e essa aqui é para a morte. Não, essa daqui você vai sacrificar, comprar lá um carneiro, vai matar, vai samear o sangue onde, depois que você fizer tudo, você lava o corpo com água limpa e fica imundo até a tarde. Era assim ou não era na lei de Moisés? Na lei de Deus, em Moisés. E na lei de Jesus Cristo, mudou alguma coisa? Não. Na lei de Jesus Cristo tem agora desobediência
mortal. E desobediência, entendeu, gente? Que não é mortal. Tem pecado que é para a morte. Está escrito, gente, na obra de Deus. Para aquele que peque para a morte, eu não digo que ore, porque há pecado. Para aqueles que não pequem para a morte, pode orar. Mas para aqueles que pecam para a morte, eu não digo que ore, porque há pecado que não é para a morte. Não é assim que está escrito nas Escrituras, não é? Você lê a Bíblia. Ah, você tem que ter um curso de teologia. Lá na teologia eles ensinam você isso, eles ensinam que todo pecado tem perdão. Mas quando você lê a Bíblia na congregação de Cristo, está escrito, há pecado que é para a morte. Por isso eu não digo que ore. E há pecado que não é para a morte. E qual é o pecado que é para a morte? Aí eles misturam tudo lá. Não. O pecado, gente, é uma doença. Tem doença que é para a morte. Você vai no médico, ó, filho, não... essa aqui, ó. Pode preparar o funeral do seu amigo lá, do seu pai, do seu irmão, do que é. Esse aqui o médico não dá jeito. Tem desobediência, gente, que Cristo não dá jeito nela. Não dá. Cristo salvou Judas Iscariote? Não. Não, eu não escolhi vós os 12, eu não escolhi vós, mas um de vós é um demônio. E aí? Depois ele chegou, ó, na Santa Ceia, um de vós hão de me trair. É melhor que este não tivesse nascido. Perdoou Judas? Não, não tinha perdão. Em vez de ajoelhar nos pés de Jesus, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, eu te entreguei, eu te vendi, Senhor, tem misericórdia. Não, ele foi lá, amarrou uma corda no pescoço e suicidou. Suicida não entra no céu, por quê? O suicida é aquele que pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu errei aqui, mas Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me perdoa, não deixa eu, Senhor, não deixa eu morrer. E o Senhor sabe, mas aquele que, não, agora é melhor morrer do que viver. Vai lá, corta uma corda, ou toma um veneno. Como é que o médico vai salvar a pessoa que não, a enfermidade dele não tinha cura. Mas eu descobri um remédio, um médico aqui, um outro médico aqui, que diz que tem cura para ele. Quando chega lá, o cara se matou. Como é que ele vai ser curado? Isso aconteceu com o apóstolo São Pedro. Gente, a enfermidade que Pedro cometeu foi muito pior do que a de Judas. Porque Pedro, ele estava com Jesus, ele era o braço direito. Judas não, Judas só guardava o dinheiro, era ladrão, roubava, né, fazia o que ele queria lá. Se a coleta deu 200, ele falava que deu 50. Se a coleta deu 1000, ele falava que deu 800 e roubava a parte dele. Levava. Ele era ladrão. Está escrito na palavra que ele era ladrão, não é que ele tinha cuidado dos pobres. Porque esse argumento aí, podia vender por 300 dinheiro e dar aos pobres. Mas não é que ele tinha cuidado dos pobres, é que ele era ladrão. Está escrito, gente, na palavra de Deus. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Não precisa fazer teologia. Basta ler a Bíblia na congregação. Você quer da congregação, lê a Bíblia. E não vai atrás dessas cabeças duras não, porque aqui tem o verdadeiro. Você vai no verdadeiro evangelho, você faz que nem Eva. Que foi no verdadeiro, entendeu? Evangelho. E quando ela voltou, ela recebeu uma maldição. Maldição. Maldita é a terra por tua causa. Foi dito a quem? Adão. Está lá no Gênesis, né? E maldita, agora é a terra por tua causa. Descerás a lavrar a terra, debaixo de aflição comerás o teu pão, espinhos e caldo lhe será por alimento, comerás a erva do campo, até que volte a terra, da qual foste tomada. Porquanto és pó, e em pó te tornará. Quer dizer, Deus destruiu o corpo, e a vida que estava dentro do corpo recebeu essa sentença. Entrou em outro corpo, mas vem a mesma sentença. E o homem até hoje ele vive em aflição, comendo a erva do campo e lutando pela sobrevivência dele na terra. E para a mulher, outra maldição.
E você, por quanto fizesse isso, multiplicarei a tua dor e a tua conceição. O que é a conceição? Conceição, gente, é a criação, é a filiação. Com dores terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essas duas maldições, gente, elas seguem o homem e a mulher até os dias de hoje. Seja quem é crente e quem não é. É maldição de Deus. Ah, mas eu sou crente, eu não posso sofrer isso? Não. O homem é crente, ele está em aflição. A mulher é crente, ela está em dor. E não adianta. E sob o domínio do homem. Entendeu? O seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E sob o domínio do homem. Mulher que não tem um marido para dominar ela, também ela não vale nada na terra. Entendeu, gente? Ou se ela vale muito na terra, mas não vale nada para Deus. É ou não é? O que o Senhor falou lá no Éden, gente. Sei lá, há quantos anos atrás, até hoje ela é estendida. E está nas religiões, está na política, está na jogatina, que são três coisas. Política, religião e jogo. E em quarto lugar está a santidade. Mas se você for santo, aí que você sofre mesmo. Se a mulher é santa, aí que ela sofre mesmo. Aí veio aquele outro mundo. Não, vem cá, ó. Eu tiro essa maldição sua. Precisa ter dor. Vem aqui comigo, você não tem dor. Não, vem aqui comigo, você não tem aflição. Mas é para 200 anos, 100 anos. Depois, volta tudo para ele. E quando ele morrer, ele vai aparecer lá do outro lado. Com o quê? O homem com aflição e a mulher com dor. E daí? Só que lá tem um lugar que aonde não tem dor, entendeu, gente? Não tem dor, não tem ladrão, não tem mentiroso, não tem enganador, não tem um lugar, é um lugar. E quando é lá no Éden não tinha dor, lá só tinha vida. Aí vamos voltar para um lugar que só tem vida. Homem, mulher não. As mulheres, quando elas, aqui na terra, tem macho e tem fêmea, mas as fêmeas, elas são transferidas automaticamente, entendeu, gente? Em um corpo masculino para entrar nos céus. Que Jesus diz, lá na terra, os filhos desse mundo casam e dão sem casamento, mas quem for alcançado, achado digno do reino de Deus, não se casam e nem se dão casamento, porque serão como anjos. Lá não tem entendeu, gente? Será que os anjos lá não aumentam? É claro que aumentam. Mas o modo de procriação lá é diferente. É diferente. Daqui da terra. Entendeu? É diferente. Outro dia nós falamos sobre isso, mas por hoje vamos ficar só nessa. Mas o que acontece é que o que Deus falou lá no passado, debaixo de aflição. E o homem hoje só vive em aflição, gente. Não adianta. Quando ele é solteiro, ele é aflito porque está na casa do pai, quer ser liberto. Não. Quando eu crescer, eu faço e aconteço, porque ele tá na aflição. E ele vê aqueles que cresceram, que vai aonde quer. Eu faço e aconteço. Só que quando ele cresce, aí tem a escola. Ou se você não estudar, você não pode sair andar. Ele tem que aprender. Aí vai para a escola. Aí ele vê aquela pessoa que estudou, que agora estão libertos. Saiu da escola e está liberto. Fazendo o quê? Não, agora quando eu terminar meus estudos, eu faço e aconteço. Mas quando ele está para terminar os estudos, aí ele trupica numa mulher. Aquela menininha, aluna de escola dele, começa a andar de mão dada com ela, e vão para lá, e toma conhecimento, e se apaixona por ela. Então, agora eu vou casar com essa menina, e depois que eu casar, eu faço e aconteço. Aí depois que ele casa com ela, aí vem os filhos.
A mulher casou com ele para ficar livre das dores. E ele casou com ela para ficar livre das aflições que ele... Só depois que ele criar aquele caminho mais alto, esse caminho aí embaixo aqui aflita ele, está sufocado nele. Mas quando ele casa, vem os filhos. Ele não pode continuar os estudos, porque tem que cuidar dos filhos. Com marido de mulher, você não pode estudar. Você tem que trabalhar agora para cuidar da sua mulher e teus filhos. Lá na casa do pai e a mãe, que dava tudo para os estudos, coisa, mas sufocava ele nas ordens da natureza. Mas quando eu terminar meus estudos, eu posso fazer o que eu quero. Vou ganhar meu dinheiro, mas lá aparece uma menina e ele trupica nela. Aí ele casa. Casou, ele não pode mais entrar na escola casado. Não, agora ele vai escolher, ou ele casa ou ele estuda. Mas, entendeu, gente? A paixão, a influência da carne, o desejo. Não, agora eu vou casar. Depois que eu casar, aí eu... Não, depois que você casar, você pode estudar. Então eu vou casar. Depois que eu casar, eu faço, eu aconteço, vou estudar. Quando ele casa, agora... Aí vem os filhos. Que aí tá, depois que eu casar, eu faço e aconteça. Quando ele casa, vem os filhos. Agora, quando eu criar meus filhos, eu faço e aconteço. Aí, quando os filhos vai crescendo, depois que os filhos crescem, cada um toma o seu caminho, para lá e para cá, ele fica sozinho. Não tem condições mais dele estudar, porque ele tinha que estudar, começar lá da casa dos pais, e estudando, depois que ele terminasse os estudos, ele casava. Ele tinha uma vida superior daquele que não terminou os estudos, casou antes. Aquele que casou antes vai trabalhar para aquele que terminou os estudos, casou e agora construiu uma vida futura, e ele vai precisar de empregado. E aquele que não estudou estudo, que casou e vai criar os filhos, vai trabalhar de empregado para ele. Mas aí ele fala, não, depois que eu criar meus filhos, eu faço e aconteço. Mas depois que o filho está criado, cada um procura o seu caminho e ele não acha mais emprego, que é a idade dele, o estudo que ele precisava para ver. Então, agora está esperando só uma aposentadoria que é o suficiente para ele comprar remédio, comprar comida e viver. Então agora a esperança dele é só aposentadoria. Depois que eu aposentar, eu faço e aconteço. Aí depois que ele aposenta, aí vem um dinheiro que não dá para ele comprar, entendeu? Comprar remédio para baixar a pressão, comprar remédio, não pode fazer uma viagem, todo mundo viaja, velho. E se ele viajar, vai um monte de gente nova, ele já está caduco, tudo que ele falar lá é besteira. Aí ele olha para trás, da onde ele veio, e diz, se eu pudesse voltar a ser criança. Mas aí ele está vendo só o cemitério lá na frente, onde tem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O que é o caminho da vida? É o caminho da verdade. E o caminho da morte? É o caminho da mentira. Porque não é porque você não estudou, que você não fez... Não. Mas se você concordava com o que é da verdade, ou concordava com o que é da mentira. Se você concorda com o mentiroso, você não pode viver no mundo da verdade. Ele chuta você para o mundo da mentira. Se você concorda com o mundo verdadeiro, você não pode conviver com o mundo mentiroso. Ele chuta você para o mundo da verdade. E a verdade dói. Entendeu, gente? Porque o rei da mentira, o pai da mentira, ele pega você. Vem cá, ó. Vem aqui, ó, fica comigo aqui. Aqui você não vai sofrer nada, que eu te dou de tudo que você precisar. Aí tudo bem, ou casado, ou estudado, ou solteiro, ou que você estudou, ou que você não estudou, você cresce do mesmo jeito. Mas aquele que é da verdade, ele não consegue. E a verdade dói, você no mundo da dor. Depois que eu crescer, eu vou fazer o que acontecer, mas ele não conseguiu lá. Agora o mentiroso não. Ele compra um diploma mentiroso, não, eu estudei. Entendeu? Ele compra
lá na frente ele compra aquelas coisas que estão fora da lei, revende, vai fazendo dinheiro. Daqui a pouco ele está rico. Mas depois vem a verdade e toma tudo, e ele continua. Aí depois come tudo, não. E assim ele vai indo, até quando ele tivesse lá os seus 80 anos de vida, aí ele vai embora. Porque aqui é passageiro, né? Tudo que ele ganhou, fica aqui. Ganhou na verdade, ele leva com ele. Ganhou na mentira, fica aqui. Agora quem ganha na verdade, leva. Eu ganhei Jesus aqui na terra, eu ganhei a verdade. Quando eu for chegar lá na frente, eu levo Jesus comigo. Mas eu ganhei, entendeu, gente? Com tudo aquilo que está fora de Jesus, quando eu for embora, vai só eu, fica tudo aqui. Quando eu chegar lá, tem dois mundos. Tem aquele mundo do rico e o mundo do pobre. Aqui na terra tem o mundo do rico e o mundo do pobre. O rico aqui é quem não conheceu Jesus. E o rico lá é quem conheceu Jesus aqui na terra. Aí você aplica tudo em Jesus Cristo. Quando você chega lá na frente, lá do outro lado, tudo que você ganhou aqui e aplicou em Jesus está lá. Uma casa de ouro, uma cidade forrada de ouro, é um rio como cristal, que é a água da vida, entendeu, gente? As árvores que dão os frutos, uma carga de fruto 12 vezes por ano. Cada 30 dias tem uma carga nova de fruto, renovação da árvore para você comer das frutas. E as folhas das árvores, diz que é para a cura das nações. Lá não tem mentira, lá não tem engano, lá não tem um tá atropelando o outro para tomar o que é dele. Lá tá aquelas pessoas que cada um aceita, que nem os animais aqui na terra. Os animais aceitam esse mundo do jeito que é. Você vê alguém atropelar o outro para tomar o que é dele? Não. Você vê aqui o cavalo come capim, ele não come carne. Ele não vai atropelar o leão para tomar a carne. O leão come carne, não vai atropelar o cavalo para tomar o capim. Mas a alimentação de cada um Deus prepara. Lá é a mesma coisa, gente. E os trabalhos lá, você que nem está escrito na Bíblia, Deus colocou o Adão lá no Éden para o guardar, o lavrar e o guardar. Então ele ia zelar daquilo. A mesma coisa é as coisas de Deus. Quem não zela das coisas de Deus também não é aceito no céu. Lá no céu Deus quer pessoas zelosas, cuida de tudo que tem. E se você sabe cuidar do que é seu, lá no céu você sabe cuidar também do que é do seu patrão. Porque o patrão não vai pegar um desmantelado para tomar conta da firma dele. Ele vai pegar uma pessoa caprichosa. Caprichoso de quê? Caprichoso na obediência, caprichoso entendeu, gente? Na competência, no trabalho, no modo dele conviver. Entendeu? Não vamos dizer que não tem, que aqui na terra ninguém erra. Todo mundo tem seus erros. Só que tem uma coisa. Quem vai entrar no céu não é aquela pessoa que errou, é o que permaneceu no erro. É que nem aqui na terra. Quem vai viver no meio da sociedade aqui não é o ladrão, é o que permaneceu no roubo. Não é o criminoso, é o que permaneceu no crime. Você matou uma pessoa, você vai para a cadeia. Foi julgado, tirou lá 5 anos de cadeia, você voltou para o meio da sociedade, você cometeu um crime. Você já tirou, já pagou o seu crime diante da lei. Você roubou, era ladrão, mas prendeu você, ficou lá 10 anos. Quando você sai lá, você não rouba mais, você vai trabalhar, tem o seu emprego. Entendeu, gente? Você vai continuar. Aquela nova geração que vem, eles falam, esse cara aqui era ladrão. E hoje ele entendeu? Um cidadão de bem. Essa mulher aqui era uma prostituta, mas hoje é uma mulher casada, mãe de filho, mulher de bem. É assim que funciona. Não é assim que Jesus fez com Maria Madalena? Não te condenaram? Não. Condenaram porque por adultério. O que é adultério? Traição ao marido. Mas não te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Vai. E se ela tiver outro marido, não traísse ele mais. Vai e não peques mais. Mas será que ela traiu o marido injustamente? Gente, que tem coisa que você faz. Entendeu, gente? Que quando entra na lei, as pessoas que conhecem os códigos penais vai fazer um julgamento e sabe que a pessoa errou. Não é porque ele queria errar.
Entendeu, gente? Você roubou um pão para comer, não é porque você é ladrão, é porque a fome tem hora que ultrapassa. A necessidade, a palavra diz assim, que há muita opressão faz o sábio enlouquecer. Mas, isso aí é um outro dia, nós vamos falar sobre isso. Mas, nós estávamos falando sobre a lepra. Começamos falando sobre a lepra. O pecado, no nosso português, significa desobediência. A lepra, no nosso português, significa o câncer. O câncer, gente, é uma doença que você examina se ele tem cura. Se não tem, então o médico já desengana. Tem o tumor maligno e o tumor benigno. Tem a lepra maligna e a lepra benigna. Tem o pecado maligno e o pecado benigno. E você que é religioso, está aí com o seu pastor, que tudo tem perdão, tudo tem perdão. Gente, o perdão é quando a sua vida é recuperada. Entendeu? E a condenação é quando você vai morrer. Você vai num caminho, você está doente. Não. O perdão é quando você vai entrar na cidade vivo. Entendeu, gente? E a condenação é quando você vai morrer antes de entrar na cidade. Que nem, igual Deus propôs a Moisés, quando ele chamou a Moisés e disse, olha, nenhum deste povo que saiu do Egito, entendeu, gente? Que conhecia a mão direita, sabia disso da mão direita e da mão esquerda, vai entrar nas terras prometidas. Somente as crianças que nada sabiam. Dos adultos que saiu do Egito, só 2 vai entrar, Josué e Caleb. O resto eu vou matar tudo no deserto. Então vocês voltam. Gente, já estava na divisa da terra. Volta para trás. Vocês vão andar no deserto. 40 dias vocês gastaram. Foi o tempo que você gastou até aqui, né? Então, vou te dar 1 ano por cada dia. 40 anos vocês vão andar no deserto. Até que todos esses corpos caiam no deserto. Josué e Caleb. Vai entrar 2 testemunhas, gente. Do Egito, entrou nas terras prometidas. E hoje, você vai andar nas igrejas aí com um grupo de pessoas, mas será que eles estão de acordo? Não. Pô, mas lá atrás, eu queria, quem me dera, lá atrás era muito melhor. Quando eu andava de carro e quando eu tinha minha casa, hoje eu não tenho nada, porque eu entrei nessa igreja, eu não tenho nada. Ah, depois que eu ser crente, para ser crente desse jeito, enquanto eu não era crente, eu vivia muito bem. Depois que eu entrei nessa igreja de crente, acabou minha vida. Para ser crente desse jeito, gente, mas tem aquele que não. Quando eu não servia a Deus, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha fazenda, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Não é assim que Deus disse a Adão? Debaixo de aflição. Você tem dinheiro, você tem isso, mas você tem aflição. Aí quando você encontra Jesus e faz um pacto com Ele pela vida ou pela morte, Ele manda você para uma guerra, onde quem está guerreando, gente, não tem condição de cuidar dos bens. Você é rico, mas você é convocado para a guerra. Você vai para a guerra, quando você volta, acabou a sua riqueza. O ladrão entrou lá, levou tudo. Eu não tenho nada, mas eu venci a guerra. Venci a guerra. E nós agora ganhamos a guerra. Só de você ganhar a guerra, você esquece de tudo que você deixou. Ah, eu tinha carro, eu tinha fazenda, eu tinha isso, eu tinha... Mas deixei tudo e fui guerrear. E ganhei a guerra. Só de vir com a vitória, porque o prazer do homem aqui na terra é vencer o inimigo. Não tem glória maior na terra do que você vencer o seu inimigo. Que aqui o povo é de combate. Não é assim no jogo de futebol? Entendeu? Você é do Santos, e o outro é do Corinthians. Só de você, o Santos perder e o Corinthians ganhar, você já tem paz. É de vencer o seu inimigo.
O jogador que vai jogar lá, a mesma coisa. Ele dá a vida para ganhar o jogo. Só do time dele ganhar, ele já tem paz. É uma alegria passageira, mas tem. Depois vem outra guerra. Assim é o homem de Deus aqui na terra. Só dele vencer o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o que quer a derrota. Porque aqui, depois que você caiu aqui, você cai num mundo cheio de inimigos. E se você não vencer esses inimigos, você não volta. É que nem você sair daqui e vai guerrear em outro país. Que nem os nossos conterrâneos aqui, entendeu? O nosso país aqui, mandou alguns homens guerrear em outros países. Só deles voltar com a vitória, foi a paz que eles trouxeram de lá para cá. A mesma coisa é Jesus Cristo. Você está com Cristo, tá? Cada guerra que Cristo coloca diante de você, só de você vencer a guerra, você já volta em paz. Quando Jesus manda você para a guerra, já é uma aflição. Pô, eu estou numa prova, que prova? Entendeu? Eu tenho que pagar uma dívida, não sei onde é que arrumar o dinheiro, e você vai. De repente o dinheiro está na mão do seu inimigo. Mas você consegue ir lá, derrotar o inimigo, pegar o dinheiro que é seu, que está na mão dele, trazer e defender a tua vida. Você quer alegria maior do que... Aí você tem paz. Assim, gente, é nós com Jesus Cristo. Nós vamos guerreando aqui na terra. Até chegar... Mas será que aparece alguma desobediência em nós? Claro que aparece. Nem tudo que você promete, você pode cumprir. Mas você não venceu a guerra por fraqueza ou por rebeldia. Eu sei que eu posso derrotar aquele cara. Mas se eu não vou matar ele, porque ele é rico, ele vai me dar... Se eu matar ele, eu vou ficar pobre. Então eu vou matar ele e com ele eu posso... Entendeu? É justiça ou é injustiça? Agora não, eu só não venci o cara porque ele foi mais forte do que eu. Ele me derrotou. Tudo bem, quando você... Fraqueza, Jesus perdoa. Rebeldia não. Você podia matar o cara, mas você não matou. Porque se você matasse ele, você perdia tudo. E se você deixasse ele vivo, você recuperava tudo. Então você não matou o inimigo, o seu inimigo, por rebeldia. E não por fraqueza. Agora não. Eu só não matei ele porque eu fui fraco. Eu não aguentei matar ele, mas eu queria matar ele, mas eu não consegui matar ele, ele escapou. Agora quando o cara escapou, deixa o cara escapar por rebeldia, aí é outro caso, né, gente? Então é onde o pecado, é os dois pecados, gente. A desobediência mortal é quando você pode fazer... Não. Eu sabia que eu podia levar aquela carga, mas eu não quis levar. Não sou obrigado. Quem quiser que leva. E o outro não. Eu só não levei aquilo que foi colocado para mim, porque eu não aguentei. Eu só aguento carregar 50 quilos. Mas lá tinha 100. O outro não, eu carrego até 150 quilos. 50 quilos para mim não... 100 quilos para mim não era nada. Mas eu não quis levar. Então, esse que não quis trabalhar, o Senhor manda, entendeu? Para a prisão. E aquele que não aguentou trabalhar, o Senhor recupera ele. Cada caso é um caso. E aí? Então a lepra mortal é a desobediência que não tem perdão. E a lepra, entendeu, gente? Então lá em Moisés, o sacerdócio é quem fazia acompanhava a observação da lepra, e era ele quem olhava. Se a lepra fosse branca, tinha cura. Se a lepra ficasse preta, então não tinha cura. A mesma coisa é hoje, examina o câncer, ele é maligno, o paciente vai morrer. Ele é benigno, o paciente vai escapar. E espiritualmente se chama pecado. Se o pecado é benigno, é que você errou por fraqueza, você tem perdão. Se o pecado é maligno, você errou por rebeldia, não tem perdão. Deu para entender, gente? Agora, como é que se olha a lepra maligna e a lepra benigna? Segundo eu sei, nos hospitais, o médico, você está leproso, ele pega uma agulha e enfia. Você gritou? A doença tem cura. Mas ele enfiou a agulha e você não gritou, a doença não tem cura. É a mesma coisa, você vai, um diabético, qualquer coisa. O cara furou, você não gritou,
ele corta um pedaço, aquele pedaço e joga fora. Porque a dor está no sangue. Onde tem sangue tem dor. Se tiver sangue, tem dor. Se não tiver sangue, não tem dor. Então não está correndo sangue, fica dormente. Então tem que cortar ali e fazer entendeu, gente? Uma gambiarra para o sangue circular no resto do corpo. Mas a pessoa fica aleijada, sem uma perna, sem um braço. E na vida espiritual é a mesma coisa, disse Jesus. É melhor entrar sem uma perna no reino de Deus, do que todo o teu corpo ser lançado no fogo do inferno. Agora, na obra de Deus é o seguinte: quando você comete uma falta e ela não te acusa, é porque você não tem perdão. Mas você cometeu uma falha e você sentiu acusado, você já recorre a Deus: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não queria fazer isso, mas eu fui fraco. Aí vem o perdão. É o caso da CCB, da Congregação Cristã, o pessoal que está em Cristo. Ele errou. Ele recorre ao Senhor. Ô meu Senhor, tem misericórdia. Pedro recorreu a Jesus: Senhor, tu sabe que eu te amo. Senhor, ele não pediu perdão. Foi Jesus que veio: Pedro, você me ama? Amo, Senhor, eu te amo. Mas tu sabe que eu te amo. Porque quem conhece nós é Deus, gente. Se eu falar que eu amo a Deus mentirosamente, Deus sabe que eu estou mentindo. Mas se eu falar que eu amo a Deus verdadeiramente, Deus sabe que eu amo Ele. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta meus ovelhas. Como ele ia apacentar as ovelhas do Senhor se ele negou que conhecia o Senhor? 3 vezes o Senhor perguntou. Na terceira ele começou a chorar. Ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quando você era moço, você se cingia e ia para onde queria. Mas depois de velho, alguém amarra você e te leva para onde você não pensa. Mesmo assim, a gente é o crente na congregação de Cristo. Quando nós somos novos, nós vamos onde nós quer. Mas quando o Senhor nos chama, Ele amarra nós e leva nós aonde nós nem imaginamos. É o caso da lepra. O pecado é uma lepra. Quando você pecou, você não queria fazer. Senhor, me acorde, mas o diabo amarra você numa corrente e vai te puxando. Quanto mais você pede o socorro de Deus, mais o diabo te puxa, até que você cai no lugar que ele quer. Depois que você cai lá, ele vai bater palma em volta de você. Mas você, Senhor, tu sabe que eu não queria fazer isso. Tu sabe, Senhor, que eu fui arrastado. Tu sabe, foi a minha fraqueza. Aí vem o perdão. Mas tem aquele que não, vou fazer um pacto com o diabo, porque aí ele me dá tudo. Não, aqui onde eu estou com Jesus eu não tenho nada, mas ali, ó, eu tenho tudo. Daí a pouco, quando ele diz: ô Senhor, me perdoa. Não, peraí. A sua falha, a sua rebeldia, Deus não perdoa rebelde, Deus perdoa fraco. Fraqueza é uma coisa. Por isso a congregação de Cristo tem 2 modos de perdão. Tem aquele irmão que peca e é recuperado. Tem aquele que peca e não recupera mais. Ele corre atrás e não consegue a recuperação. Aí vai com os anciãos falam: ó, nós aqui não perdoa ninguém. Jesus perdoa. Por que os anciãos não perdoam? Porque a congregação não é deles. Eles vão perdoar o irmão lá de fantasia, sabendo que o irmão, entendeu? A lepra dele é preta. Não é branca, porque está de acordo com a doutrina. Nós temos a doutrina de Paulo, dada por Jesus Cristo. Jesus deu a ordem como nós vivemos com o próximo. E Paulo escrevia como nós vivemos com Jesus, que hoje está no mundo do Espírito. Deu para entender alguma coisa, gente? Se alguma coisa que eu falei aqui tem sentido para você que me escutou esse vídeo até o fim, gente, porque só entende as coisas quem completa até o fim. Jesus diz assim: quem for até o fim será salvo. Não é batizar hoje, daqui a 10 anos sai entendeu? Do mundo de Jesus. Não, é aquele que batizou. Quem crê e de pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas será. De lá da frente, aquele que permanecer até o fim, que perseverar até o fim, será salvo. Não é batizar hoje, ficar 15 anos na igreja e sair. Ah, eu tenho 15 anos de trabalho. Não. É batizar hoje. Viveu 50 anos,
dormiu com o Senhor. Deu para entender, gente? Por hoje é só. Deus que abençoe a todos. E se alguma coisa que eu falei aqui tem sentido para você, deixa um joinha no meu canal. E aguardo o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.